Agora fica em silêncio por um instante. Respira, porque talvez você tenha chegado até aqui com o peito apertado, com a mente cheia, com aquele cansaço que não é só físico, é da alma. Você continua funcionando, você continua trabalhando, você continua sorrindo para as pessoas, mas por dentro você está pedindo socorro em silêncio. E é exatamente aqui que o Salmo 23 começa a fazer sentido na sua vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas hoje você não vai ouvir isso como um versículo decorado. Hoje você vai viver isso. Você está cansado de tentar controlar tudo. Cansado de prever o que pode dar errado. Cansado de carregar responsabilidades que parecem maiores do que você. E no meio disso, Deus se aproxima com uma imagem simples. Um pastor, não um juiz, não um cobrador, não alguém esperando você errar. Um pastor. Isso significa que você não está andando sozinho, mesmo quando parece. Talvez você não esteja enxergando direção. Talvez você esteja em dúvida sobre decisões. Talvez você esteja com medo do que vem pela frente. Mas se Ele é o seu pastor, então você não está perdido. Você pode até não entender o caminho, mas você não está abandonado nele. Respira mais uma vez. Porque essa frase muda tudo. Nada me faltará. Não significa que você terá tudo o que deseja. Significa que você terá tudo o que precisa. Você pode estar preocupado com dinheiro, com saúde, com alguém que ama, com o futuro que parece incerto. Mas Deus sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. E talvez o que você mais precise agora seja paz. Ele me faz repousar em verdes pastos. Às vezes você não sabe parar. Você só continua. Mas sua alma está pedindo descanso. E Deus conduz você com cuidado. Ele fecha portas que você queria abrir. Ele desacelera situações que você queria apressar. E você chama isso de atraso. Mas pode ser cuidado. Pode ser Ele dizendo que você precisa de descanso. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Você já tem turbulência demais por dentro. Pensamentos que não param. Medos que aparecem sem avisar. Ansiedade que aperta o peito. E Deus responde com mansidão. Às vezes o milagre é silêncio. Às vezes o milagre é perceber que você ainda está de pé. Refrigera a minha alma. É a alma que está cansada. Nada parece suficiente. Você deita, mas continua pesado. E Deus não ignora esse cansaço. Ele diz, deixa eu cuidar disso. Guia-me pelas veredas da justiça. Você tem medo de errar, medo de decepcionar. Mas Ele guia você por amor. Não por obrigação, ainda que você ande pelo vale. O vale não é o destino. É apenas passagem. Pode ser uma crise. Pode ser medo constante. Mas você não está sozinho nele. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nem toda porta fechada é perda. Nem todo não é rejeição. Às vezes é ajuste de rota. Preparas uma mesa perante mim. Isso é restauração. Isso é honra. O que tentaram usar contra você não terá a última palavra. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Transbordar é ter paz apesar das circunstâncias. É força quando você achava que não tinha mais. É esperança que retorna. A bondade e a misericórdia te seguem todos os dias, inclusive hoje, mesmo quando você não sente, mesmo quando você duvida. Você pertence à casa do Senhor. Você não é estranho na presença dele. Você é amado. Agora fica em silêncio por alguns segundos. Deixa sua respiração desacelerar. Seu coração já está mais calmo. Se essa oração falou com você, não apenas escute, responda. Fale com Deus agora. Do seu jeito.
sem formalidade, sem frases prontas. Só entregue o que está no seu coração, porque o pastor está ouvindo. Ele está cuidando de você, mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo no vale. Você não está abandonado. Você está sendo conduzido, está sendo sustentado, está sendo amado. Confie, descanse, e você não está sozinho no caminho. Respira novamente. Você atravessou o Salmo 23 sentindo cuidado. Mas talvez o que esteja dentro de você agora não seja apenas cansaço. Talvez seja medo. Talvez seja insegurança. Talvez seja aquela sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento. E é exatamente aqui que o Salmo 27 começa. Agora presta atenção no que você sente. Existe algo que anda te intimidando. Pode ser uma decisão importante. Pode ser uma pessoa. Pode ser um problema que parece maior do que você. E o medo não precisa gritar para dominar. Às vezes ele sussurra. Sussurra cenários ruins. Sussurra dúvidas. Sussurra. E se der errado? E é nesse ponto que essa frase precisa entrar dentro de você. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Não é uma frase de alguém que nunca teve medo. É uma declaração feita no meio dele. Você pode estar com medo, mas você não precisa se render a ele. Porque luz não briga com a escuridão. Ela simplesmente aparece e a escuridão recua. Talvez você esteja tentando lutar contra seus pensamentos. Talvez esteja tentando controlar o que está fora do seu alcance. Mas Deus não te pede para controlar. Ele te pede para confiar. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Força. Não a força de quem nunca cai, mas a força de quem levanta mesmo tremendo. Você não precisa ser invencível. Você precisa lembrar de onde vem sua sustentação. Talvez você esteja enfrentando algo que ninguém sabe. Você continua vivendo normalmente, mas por dentro há uma batalha acontecendo. E Deus vê essa batalha. Ele não está distraído. Ele não está distante. Ele está presente. Quando os malfeitores se aproximam para me destruir, eles tropeçam e caem. Talvez o que esteja contra você não seja uma pessoa. Talvez seja um cenário, uma pressão, uma situação que tenta te intimidar. Mas perceba, o texto não diz que eles nunca se aproximam. Diz que não prevalecem. Você pode sentir a pressão, mas ela não define seu final. Talvez você já tenha sobrevivido a coisas que achou que não sobreviveria. Lembra disso. Você já atravessou noites difíceis antes. E ainda está aqui. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Exército fala de algo grande, algo que parece esmagador. Talvez o seu exército seja ansiedade constante. Talvez seja dívida. Talvez seja uma crise familiar. Talvez seja insegurança sobre o futuro. Mas a decisão aqui não é negar o problema. É decidir onde o seu coração vai ficar. O coração pode ficar no medo, ou pode ficar em Deus. E isso é escolha diária. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Percebe a simplicidade? Uma coisa: presença. Porque quando você está na presença certa, o medo perde força. Você pode fechar os olhos agora. Senhor, eu só quero ficar perto. Porque no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão. Existe uma proteção invisível. Você ainda está aqui. Isso já é evidência de cuidado. Agora será exaltada a minha cabeça sobre os inimigos que me cercam. Deus levanta sua cabeça. Você não é aquilo que o medo diz que você é. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Isso é alguém que ora e ainda não viu resposta. Você também pode clamar. Quando disseste, buscai o meu rosto. O teu rosto, Senhor, buscarei. Mesmo com medo, mesmo com dúvida,
mas ainda é fé. Não me escondas o teu rosto. Ele não mudou. Sua presença não depende da sua sensação. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Você não está órfão espiritualmente. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Você só precisa do próximo passo. Não me entregues à vontade dos meus adversários. A voz final é de Deus. Esperei com confiança no Senhor. Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Enquanto você espera, algo está sendo fortalecido dentro de você. Seu coração está sendo amadurecido. Seu medo está perdendo domínio. Agora fica em silêncio mais uma vez. Você não é definido pelo medo. Você é sustentado pela luz. E a luz está com você. Eu escolho confiar. E você não está atravessando isso sozinho. Respira mais uma vez. Você atravessou o cuidado do Salmo 23. Você enfrentou o medo no Salmo 27. Mas talvez agora o que exista dentro de você não seja apenas cansaço, nem apenas medo. Talvez seja dor, talvez seja decepção. Talvez seja aquela sensação silenciosa de que você fez tudo certo e mesmo assim sofreu. E é exatamente aqui que o Salmo 34 começa. Agora escuta com calma, porque este salmo não começa com ausência de dor. Ele começa com decisão. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Percebe? Não diz quando tudo estiver bem. Não diz quando eu entender tudo. Não diz quando a dor passar. Diz em todo o tempo. E talvez você pense, mas como eu vou louvar se estou machucado? Louvar não é negar a dor. É declarar que a dor não é maior que Deus. Você pode estar ferido, mas você não está abandonado. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Existe algo poderoso quando você escolhe confiar, mesmo sem entender. Porque sua fé silenciosa encoraja outras pessoas. Talvez você não saiba, mas alguém observa sua postura. Alguém vê que você continua firme, mesmo com lágrimas escondidas. Mesmo com noites difíceis. Isso gera esperança. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Esse versículo não é individual, é coletivo. Talvez você tenha se isolado, mas fé também é caminhar junto. Por isso você está aqui, ouvindo, buscando. Não é coincidência, é cuidado. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Não diz que o medo nunca apareceu. Diz que houve livramento. Talvez o livramento tenha sido da ansiedade que dominava você. Você lembra de momentos em que achou que não aguentaria e ainda assim algo segurou você? Isso também é resposta. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus está perto. Não quando você está forte, mas quando está quebrado. Talvez você esteja segurando lágrimas agora, mas Ele se aproxima de você assim mesmo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A luta não define o final. O processo não é eterno. O Senhor redime a alma dos seus servos. Redimir é restaurar. Redimir é devolver valor ao que foi ferido. Sua identidade não termina no erro. Ela é restaurada pela graça. Agora fica em silêncio por alguns segundos. Percebe como o peso já não é o mesmo? Existe mais calma. Existe mais esperança. Você atravessou o cuidado. Você enfrentou o medo. E agora encontrou proximidade. Esse é o caminho. Se essa oração falou com você, escreve nos comentários. O Senhor está perto de mim. Quando você declara, você fortalece sua fé. E fortalece a fé de quem ler também. Se esse tempo trouxe paz para o seu coração, curta este vídeo e se inscreva no canal Caminho dos Santos. Aqui você sempre vai encontrar um lugar para respirar, orar e lembrar que você não está sozinho.
Fica em paz. Descansa. Porque Deus está perto. Sempre.